Olha, o Bolsonaro ainda nem foi tornado inelegível e nem preso e já começaram as traições de gente que quer tomar o lugar dele como líder dessa horda fascista da extrema-direita. Pois bem, o relacionamento do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, dono do partido, nunca foi muito bom. Vamos lembrar que antes do Bolsonaro se filiar ao partido, vazou uma conversa de WhatsApp dos dois, quem vazou foi o Valdemar, em que o Valdemar xingava o Bolsonaro, mandava ele tomar no pi, e o Bolsonaro também xingava, ou seja, um bate-boca danado. E vazou para a mídia e tudo mais. Mesmo assim, o Bolsonaro acabou se filiando ao PL um tempo depois. O relacionamento deles nunca chegou a ser muito bom. E o Valdemar deu várias péssimas notícias ao Bolsonaro nas últimas semanas. Falou que não vai pagar o salário dele, falou que a Michelle, que também teria um salário, também não vai receber enquanto não estiver no Brasil. No total, o salário dos dois ia dar 80 mil reais por mês, 47 mil para o Bolsonaro e 33 mil para a Michelle. Falou que não ia mais pagar mansão para o Bolsonaro, enfim, foi tirando uma série de coisas que ele tinha prometido ao Bolsonaro quando o Bolsonaro ainda era presidente. Ou seja, Bolsonaro ainda é presidente, várias promessas. Bolsonaro saiu do poder? Nananina não. O Valdemar culpa o fato do PL ter sofrido uma multa de 22 milhões de reais do Alexandre de Moraes, e a multa foi sofrida porque o PL embarcou na senha golpista do Bolsonaro. Tá. O Valdemar viu que o Bolsonaro vai se tornar inelegível, também avisaram, não só ele, mas outros do PL avisaram o Bolsonaro essa semana o seguinte, olha, não tem chance de você não ser tornado inelegível. Esquece. Você será tornado inelegível, a próxima eleição você não estará. Vai ser muito difícil você não ser preso. Talvez não seja preso, mas inelegível, não tenha dúvidas. Pois bem, começaram já a ventilar quem vai ser o substituto do Bolsonaro. Obviamente, o Bolsonaro vai tentar emplacar um dos filhos, eu não tenho a dúvida. Mas começou uma guerra. Logo depois disso, o Zema, de extrema-direita, deu uma entrevista em que ele insinua que os terroristas eram pessoas de esquerda. E que ele também insinua, e é a pior insinuação, que o governo Lula fez corpo mole para deixar que os prédios fossem destruídos para poder culpar o Bolsonaro. Quando o Zema fala isso, eu vi muita gente de esquerda compartilhando o post e tudo mais, eu não compartilhei não. Por quê? Alguns compartilham o vídeo com uma crítica de uma linha ao Zema. Você está fazendo exatamente o que ele quer. Você tá falando, o Zema se visse isso e falar, obrigado, pessoa de esquerda que está compartilhando meu vídeo, é tudo que eu queria. Por quê? Porque ele fura a bolha. O que o Zema quer mostrar? Ele quer ser o novo Bolsonaro. Depois ele deu uma entrevista que também vi por pessoas de esquerda, que furam a bolha para o Zema, ele deve estar adorando o trabalho que a esquerda está fazendo para ele, parece que o pessoal não aprendeu até hoje, né? Do Zema falando que ele tem o DNA 99,5% do bolsonarismo, ou seja, o meu governo tem 99,5% do DNA do Bolsonaro. É isso que faz o Zema. Quando ele fala isso, ele está já fazendo assim, gente, eu aqui, ó, Bolsonaro se tornará inelegível, o novo líder fascista tem que ser eu, ó, eu sou 99,5% Bolsonaro. E o que ele tenta falar é o seguinte, esse 0,5 que não é igual é melhor. Assim, eu não daria um golpe errado, meu golpe ia funcionar, viu, gente? E ele faz um governo bem fascista em Minas Gerais. Então o Zema tá ali já se perfilando para ser o novo do Bolsonaro. O novo Bolsonaro ali, o novo cara da extrema-direita. Eu venho falando isso aqui, ó. Quem acompanha pelo Pelotão Brasil tá sabendo disso há meses. Falei do Mourão. O Mourão também deu uma declaração nos últimos dias falando essa prisão indiscriminada de manifestantes, chamou os terroristas de manifestantes, e aí clamou pelos direitos humanos dos terroristas, o Mourão. Quando ele fala isso, ele está acenando para a base do Bolsonaro. Depois ele foi para a Flórida, o Mourão, está em Orlando. Não sei se encontrou o Bolsonaro ou não, tem muitos crimes que devem ter cometidos juntos, não sei o que foi fazer lá, mas isso cria especulação entre o bolsonarismo. E aí ele acena para esse pessoal, ó, gente, tô aqui, tô do lado de vocês, ó, tô aí enfrentando possíveis punições para manter a narrativa. E o pessoal gosta. Tá. Só que tem um outro candidato que tá ali para pegar o bolsonarismo, que é o Tarcísio. O Tarcísio essa semana entrou na justiça, semana passada, entrou na justiça contra o Bolsonaro para cobrar mais de 400 mil reais de multas. Antes disso, o governo do estado de São Paulo também entrou na justiça contra o Eduardo Bolsonaro e ganhou. O Eduardo Bolsonaro tem até o fim dessa semana para pagar mais de 100 mil reais de multas por não usar máscara, multas que ele ganhou, ele conquistou. Eu vou falar, ganhou a multa mesmo, conquistou a multa, porque para ele era uma conquista. Não usei máscara, eita!
Pois bem, vai ter que pagar agora, foi condenado, senão vão penhorar bens do Eduardo Bolsonaro. E o Bolsonaro também, o Jair também vai perder e vão penhorar bens dele se ele não pagar a multa. É isso que vai acontecer. Tá. Só que o Tarcísio, ele deu um carguinho, uma tetinha para mamar pro cunhado da Michelle. Aí toda a mídia, toda a esquerda fez o que o Tarcísio queria, que é o quê? Fazer ele furar a bolha com a notícia de que ele tá dando cargo pra gente da família Bolsonaro. Ou seja, o cara ainda está com o Bolsonaro, gente. Ele, pra pagar de moderado, tirou uma foto com o Lula. A notícia de que ele colocou o Bolsonaro na justiça não viralizou nos grupos bolsonaristas. Não viralizou. Nos poucos grupos em que a notícia apareceu, todo mundo ignorou. O pessoal continuou falando do que estava falando, outras pessoas colocaram outras coisas depois, enfim, não viralizou. Quer dizer, o que ele fez contra o Bolsonaro, ele não teve danos por isso, não sofreu danos. E o que ele fez a favor, que é colocar o cunhado da Michelle exatamente para continuar colado ao Bolsonaro, aquilo viralizou nos grupos bolsonaristas e com muita ajuda da esquerda, viu? Que colocou nas redes sociais aquela notícia para reclamar. Tá. Aí o que acontece? Agora o Valdemar da Costa Neto, que nunca teve uma boa relação com o Bolsonaro, começou a fazer campanha ativa para a presidência da ALESP, Assembleia Legislativa de São Paulo. Parlamentares do PL disseram a jornalistas o seguinte: olha, em 15 anos que eu estou no PL, um parlamentar disse, eu nunca vi o Valdemar da Costa Neto ligar para a eleição da ALESP. Sempre que tem eleição, obviamente o partido tenta conseguir algum cargo na mesa diretora. Lembre-se, cargo igual a verba. Ter cargo na mesa diretora é mais verba para o partido, mais assessores e tudo mais. Tá. Mas para ganhar a presidência, não, nunca. Nunca o Valdemar da Costa Neto ligou para isso. Agora, o PL aumentou a bancada, tem 19 deputados estaduais em São Paulo. O Valdemar quer porque quer ganhar essa eleição. Por quê? Porque ele quer ter poder de barganha com o Tarcísio. Ele quer se unir ao Tarcísio. E o Valdemar está fazendo campanha ativa com isso. Ele vai e fala com os deputados, tudo mais, e ele está pressionando para o Tarcísio apoiar o candidato dele. O Tarcísio apoiando o candidato dele, o Valdemar e o Tarcísio fazem aliança. E aí o poder dessa aliança é o seguinte, o objetivo dessa aliança é tentar puxar o máximo de bolsonaristas raiz, esses que adoram o Bolsonaro, para o lado do Tarcísio. Por quê? Porque o Valdemar fez vários vídeos enaltecendo os bolsonaristas. Vários vídeos. Obrigado, bolsonaristas, tudo mais. Até falei aqui na semana passada, ou no comecinho da semana passada, o Bolsonaro tá irritado com o Valdemar porque o Valdemar tá tirando o espaço dele. O Valdemar tá gravando esses vídeos, o Bolsonaro tá calado porque tem medo de ser preso, e o Valdemar tá gravando vídeos e os bolsonaristas estão compartilhando. Teve vídeo do Valdemar que teve 2 milhões de visualizações só na rede dele, fora o tanto de gente que compartilhou, e tava todo mundo compartilhando. Quer dizer, todos os bolsonaristas viram aquele vídeo e ficaram: Valdemar, obrigado, Valdemar é um cara do bem, nossa, o Valdemar é um aliado nosso. Enquanto isso, o Valdemar usa jornalista, vou dar o nome, Paulo Capelli, do Metrópolis. Quando você vê a matéria desse cara, não clica. Esse cara é porta-voz de terrorista, é isso que é o senhor Paulo Capelli, tá? Eu fico embasbacado com um cara que estuda 4 anos de jornalismo, pode até ter feito pós, não sei o quê, pra virar assessoria de imprensa de golpista. As matérias do rapaz são o seguinte: primeiro, a versão de generais sempre em off, o general não dá o nome, criticando o Lula e falando que não confiam no Lula e falando que não houve golpe de Estado. Pô, quando eu vi uma matéria dele, com generais em off dizendo que não teve golpe de Estado, eu falei: peraí, esse cara é porta-voz de golpista. Aí o golpista tem que dar a versão dele, aí o cara vai lá e aparece. Se o general quer falar alguma coisa, dá um nome, general. Dá um nome. Pois bem, aí depois outra matéria dele que é: olha, de acordo com as fontes, o Valdemar da Costa Neto, ele jamais quis atentar contra a democracia. Ele brigou com o Bolsonaro por conta da multa de 22 milhões que o PL recebeu do Alexandre de Moraes. Vamos lembrar, a multa foi porque o PL, partido do Valdemar, em documento oficial, entrou na justiça para tentar anular o resultado da eleição e dizer que o Bolsonaro, na verdade, ganhou. Queria anular o resultado de mais de 200 mil urnas, só no Nordeste. Só urnas em que o Lula ganhou. Para dizer que o Bolsonaro é quem ganhou a eleição. Quer dizer, golpista, utilizando argumentos que já tinham sido desmentidos pelo TSE. Ele sabia que aquilo era só para inflamar a horda terrorista. Era só para isso que serviu aquilo. O Alexandre impôs a multa. Aí o Valdemar usa um jornalixo desses, um canalha desses, para dizer na grande mídia, sem ele dizer, porque ele não grava um vídeo falando.
Ele usa o jornalista, que ele sabe que se ele gravar o vídeo falando, ele perde a admiração dos bolsominions, aí o plano dele vai por água abaixo. Então ele fala com o jornalista para passar recado pro STF e pro pessoal aí que acompanha a grande mídia, que olha, o Valdemar da Costa Neto jamais aceitaria uma ruptura institucional. Na verdade, ele fez aquilo porque foi pressionado pelo Bolsonaro. Tadinho do Valdemar da Costa Neto, né, o jornalista Paulo Capelli? Mas olha, não é jornalista não, é assessor de imprensa de terrorista, porque o Valdemar da Costa Neto agiu diretamente para inflamar a horda terrorista, que 3, 4 semanas depois daquilo, cometeu os ataques, ou seja, foram inflamando cada vez mais. E aí ele não vai gravar o vídeo, não, porque o plano dele é o seguinte, ele quer colar no Tarcísio, o Tarcísio já está enquadrado devidamente pelo Kassab. E olha que ele nem é do partido do Kassab. O Tarcísio ele tem contatos com a Igreja Universal, ele é do Republicanos, que é o partido oficial da Igreja Universal. Então ele já tem contato com o evangelistão, ou seja, já tem contato com os pastores evangélicos corruptos ali, que trocam votos usam os fiéis para ganharem votos. Tá. Ele tem contato com um cara do Centrão, que é um dos melhores articuladores do Brasil, que é o Kassab. Tá. Ele tem isso de que foi eleito com o voto bolsonarista. Tá. Ele teve uma sorte danada que ele entrar na justiça contra o Bolsonaro, o governo de São Paulo, que é o governo dele, entrar na justiça contra o Bolsonaro, não viralizou nos grupos bolsonaristas, não perdeu nada de cacife político por isso. Tá. Ainda vai ter o Valdemar, que é muito querido pelos bolsonaristas, ao lado dele. E aí eles vão fazer o marketing para quê? Para pegar os bolsonaristas. Então o Tarcísio larga na frente, mas ele larga muito na frente dos outros nessa briga para pegar o lugar do Bolsonaro. E o Bolsonaro lá na Flórida está em pânico. Porque o Bolsonaro foi avisado por várias fontes que se ele voltar para o Brasil, a chance dele ser preso é gigantesca. Mas a chance dele sofrer busca e apreensão, de ele sofrer outras diligências da Polícia Federal, é de 100%. Não há chance do Bolsonaro voltar para o Brasil e a Polícia Federal não bater na porta dele 6 da manhã algum dia. Dia mais, dia menos, vai ter busca e apreensão lá. Na casa dele, na casa do Carlos, na casa de vários outros. Ele é investigado oficialmente no inquérito. Então o Bolsonaro está apavorado. Nem voltar para o Brasil ele pode. O Bolsonaro também tem medo porque ele é quem deu declarações, ele é quem inflamou toda essa horda e o filho dele é quem é o chefe do gabinete do ódio e ele era o principal, obviamente, não precisamos nem ficar falando aqui, né? Gasta tempo falando isso. Ele era o principal beneficiado com o golpe de Estado que ia acontecer. Era um golpe pedindo Bolsonaro no poder. Tá. Então o Bolsonaro tá calado, com medo de ser preso, com medo de ser deportado, extraditado, tudo mais. Então o vácuo continua. E o Bolsonaro está falhando até o momento em emplacar um dos filhos dele como sucessor dele. Porque o Flávio Bolsonaro, muito bolsominion não gosta do Flávio Bolsonaro. Muitos não gostam desde o caso das rachadinhas. Eles ficaram meses tentando explicar os crimes do Flávio. E pegou um negócio que muitos não gostam muito dele. O Eduardo Bolsonaro é um filho do Bolsonaro que não é popular. Eu vou te dar um exemplo. A Carla Zambelli teve praticamente o mesmo número de votos do Eduardo Bolsonaro. 1 milhão de votos tiveram mais ou menos os dois, e a Carla Zambelli não é filha do Bolsonaro. E olha que a Carla Zambelli era criticada por alguns bolsonaristas e tudo mais, chegou a brigar e tal. Se a Carla Zambelli se chamasse Carla Bolsonaro, seria ela. Já estava ali. Tanto é que ela está tentando se perfilar, não consegue porque ela esbarra na justiça nos crimes que ela mesma cometeu. O Eduardo Bolsonaro, muito bolsonarista, não gosta dele e vota pelo sobrenome. Então, tá difícil. E o Carlos Bolsonaro é um dos que vai acabar preso, não tem nem como. Então, imagina o Carlos Bolsonaro, líder da horda fascista. Não dura nem 2 meses, maluco. Tá, então fica aquela situação, ele não consegue. O Bolsonaro tá falhando e tem gente já traindo o Bolsonaro para tomar o lugar dele. Ou seja, temos aí um cara que ainda não saiu da vida pública, mas antes disso os urubus já estão ali querendo pegar o que é dele. Vamos ver os próximos episódios, que eu vou falar o seguinte, o Bolsonaro vai começar a brigar publicamente com esse pessoal já. O Bolsonaro não pode falar sobre golpe, sobre isso, mas ele pode começar a apontar como o Carlos Bolsonaro faz de um jeito bem maluco, às vezes ele não toma os remédios, sei lá, ele escreve umas coisas que ninguém entende nada do que ele escreve, mas o Jair Bolsonaro, ele consegue ser, geralmente quando é na rede dele, seja o Carlos ou o próprio Jair que escreva,
ele ou algum assessor, ele consegue ser mais sucinto e apontar. Já já vai começar, viu? Então espera que vai ter briga pública já já aí na extrema-direita desse pessoal. A ver, eu vou falar, a nossa missão aqui é acabar com esses fascistas todos. Porque qualquer um que não seja o Bolsonaro é 100 vezes mais inteligente que ele. Qualquer um 100 vezes mais inteligente que o Bolsonaro vai ser um problemão pra gente. Não só em 2026, mas pro futuro. Vai ser um problemão. Então a gente tem que acabar com esse pessoal antes que eles se criem. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!